Olá, 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 Guga, Conselho dos Tribunais aqui. Quero falar com você que vai fazer a prova do Tribunal de Justiça do Paraná. Olha só, eu estou estudando também para essa prova e reparei aqui que Direito Civil é uma das matérias que tem o melhor custo-benefício para estudar. É uma matéria um pouco mais enxuta, é uma matéria até um pouco mais simples comparada com as outras. Então, eu vou fazer uma série de vídeos passando por todos os pontos do Direito Civil que está lá no edital. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a tal LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembrando que eu não sou formado em direito não e nem sou professor. Eu estou estudando e estou passando as informações que fizeram sentido aqui na minha cabeça que eu quero compartilhar com você. Isso ajuda a minha memória e também pode ajudar a você a conseguir se localizar nessa matéria. Bom, vamos aqui, eu fiz um resumo aqui sobre a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e eu dividi ela em alguns blocos. O primeiro bloco dela aqui está falando sobre quando vale a lei, né? A partir de quando vale a lei. Então, é a parte da vigência da norma, revogação da norma e os conflitos, né, dessa norma. Depois, a parte da obrigatoriedade. Um outro bloco falando sobre a integração e a interpretação dessas normas. E depois, as aplicações no espaço e no tempo dessas normas. E aí vem o último ponto, que é a minha aposta para essa prova, que foi alterada em 2018, que é a segurança jurídica e a eficiência do direito público. E depois, para finalizar, a gente vai fazer 5 questõezinhas inéditas no estilo da banca OCP. Então vamos começar. Bom, aí aqui nesse resumo eu ponho ali a parte da introdução, quando que começou a LINDB, as características das normas jurídicas, enfim, o que importa para a gente é a parte aqui da vigência, a vigência da norma. Olha só, essa parte aqui que é a mais importante. Lembrando que esse resumo, mais as questões, mais simulados semanais estão lá na área do aluno, do cronograma que você pode adquirir no link aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Vigência da norma. Bom, toda lei segue um ciclo, né? Ela nasce, entra em vigor e morre quando é revogada. Esse nascimento acontece de uma forma prática quando é a publicação no Diário Oficial, mas ela só começa a valer, ou seja, ela só começa a produzir efeitos obrigatórios depois da chamada vacatio legis, né? O pessoal de direito adora botar esses nomes complicados, mas é isso, tem que decorar. A vacatio legis é o tempo que a sociedade tem para tomar conhecimento dessa nova lei. Esse tempo pode ser expresso ou tácito. O expresso é quando a própria lei diz quando tem que valer, e o tácito é quando a lei não diz nada. E aí a LINDB fala: quais são esses tempos? Isso você tem que levar para a sua prova. São 45 dias para leis aqui no Brasil e 3 meses para leis de fora do Brasil. E depois vem a parte da revogação, é quando aquela lei deixa de valer. Essa lei só deixa de valer quando outra lei diz isso, né? Fala que está revogada aquela lei. E aí tem alguns tipos de revogação. A revogação expressa e a tácita. A expressa é quando a nova lei diz claramente que está revogando aquela lei anterior. E a tácita é quando trata do mesmo assunto, mas entra em alguns conflitos. E, pegadinha. Uma lei que ninguém segue, uma lei que ninguém obedece, que está em desuso, não perde a validade, tá? Ela não foi revogada, não. Só se disser ali que aquilo ali está revogado. Uma lei em desuso não é uma lei revogada. Bom, e logo depois a gente tem a questão do alcance, né? O alcance dessa lei, né? O alcance total ou parcial. O total é a abrogação e a parcial é a derrogação. Lembra que o total é uma coisa absoluta, então abrogação. Beleza? E a outra é a derrogação, que é um pedaço da lei que é revogada. Bom, e aí a gente tem um ponto importante aqui, é uma palavra difícil, uma palavra que às vezes aparece na prova, é a repristinação. Repristinação, gente, repristinação é tipo trazer de volta a lei, né? Aquela lei que é antiga, foi revogada e aí volta a anterior da anterior. Por exemplo, tem 3 leis. A primeira foi revogada pela segunda e a segunda foi revogada pela terceira. Volta a primeira? Não. Vai continuar a terceira aqui ou a segunda, mas não volta para a primeira não. E aí seguindo aqui a gente tem um conflito dessas normas, né? Tudo isso falando ainda da validade ali da lei, né? De quando começa a valer. Só lembrando, a vigência, 45 dias depois ou 3 meses se for no exterior. Depois tem a revogação daquela lei, lembrando da repristinação. E agora a gente vai para entrar para o conflito de normas. Se forem leis que tiverem ali com algum conflito, são as antinomias, né? E aí o juiz vai resolver de 3 formas diferentes. Pode resolver do critério hierárquico, pelo critério da especialidade e pelo critério cronológico. O hierárquico é uma lei superior, está acima da inferior. E o de especialidade, uma lei mais especial, uma lei que tem uma norma mais específica, ela está acima da lei menos específica. E depois, um critério da cronologia. A lei mais nova vale mais do que uma lei mais antiga. O nome disso é antinomia. Então a gente já viu aqui esse primeiro bloco que é quando começa a valer a lei, como que começa a valer ali. Então
a vigência, né, quando começa a valer, a partir do momento que é publicado com aquele negócio lá de 45 dias e 3 meses, desculpa estar repetitivo aqui, mas é porque a gente está memorizando isso. E depois tem a revogação, que pode ser expressa ou tácita, com aqueles critérios ali. Depois, quando tem conflito vai resolver por aqueles outros 3 critérios, que é o critério de hierarquia, especialidade e de cronologia. Então, a gente já está com alguma base aqui um pouco melhor. Vamos para o próximo ponto, o princípio da obrigatoriedade. Isso daí é tranquilo. Ninguém pode se excusar de uma lei falando que não conhece, né? Depois que você fez 18 anos, você sabe como que é. Você não pode chegar assim, não sabia que isso era lei. Isso não está valendo, não. Claro, tem algumas exceções, mas isso aí vai lá para o direito penal, isso aí já é outra história. Aqui para a LINDB, a gente não pode usar essa regra de eu não sabia da lei. E aí a gente vai aqui para outro ponto que a banca adora fazer uma pegadinha, a parte da integração e da interpretação. Olha só, por que a banca faz pegadinha? São muito parecidos, né? Integração e interpretação. A integração é quando o juiz pega uma lei que já existe para julgar um caso que a lei de uma lei que não existe, de algo que não existe. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a lei do patinete elétrico, né? Vamos supor que a lei fala que não pode patinete elétrico na ciclovia. Tá aí tudo bem. De repente aparece um camarada lá com um skate elétrico na ciclovia. Então, o juiz vai fazer a integração, ele vai integrar, ele vai pegar aquela parte da lei e vai usar para o caso concreto do skate. E aí o juiz vai fazer isso de 3 formas, né? Ele vai usar a analogia, ele vai usar o costume e os princípios gerais de direito. A analogia é isso que eu acabei de falar, né? Ele vai pegar um caso concreto, por exemplo, o skate elétrico, e vai fazer uma analogia com um patinete. A questão do costume, vou dar um outro exemplo aqui. Uma briga de UFC. Quem está lá dentro do UFC não pode chegar depois para a polícia e falar que sofreu lesão corporal. Por quê? Porque está ali dentro do UFC e ali a regra é essa, é bater e machucar. Então, assim, ninguém vai poder reclamar de lesão corporal. E o juiz que vai julgar isso vai falar assim, olha, o costume do UFC é ficar marcado, então não tem o que fazer. E depois os princípios gerais de direito, que são coisas mais internas. Mas para nossa prova, eu acho que essas 3 coisas já é o suficiente para a gente. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é a interpretação das normas. Gente, a interpretação das normas, o juiz deve considerar os fins sociais da norma e o bem comum. Isso daqui aparece na prova como teleológico, interpretação teleológica ou sociológica, tá? Então, apareceu sociológica ou teleológica, o juiz tem que considerar na interpretação os fins sociais dessa norma, dessa lei e o bem comum. Além disso, ele também vai considerar a gramática, a lógica, a sistêmica, a história daquele caso concreto, a análise jurisprudencial, uma interpretação de doutrina. Então são várias coisas, mas o principal que eu já vi muito cair em questão é essa interpretação teleológica ou sociológica, né, que fala sobre os fins sociais e o bem comum. Vamos seguindo aqui, ó, olha só. Agora a gente vai falar sobre a aplicação no tempo e no espaço. A aplicação do tempo é uma regra geral, a lei não retroage, ela não volta. Por exemplo, tem 3 conceitos que caem muito, né? Que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido é, por exemplo, vamos supor, a maravilha da lei agora 35 anos já pode se aposentar, você já está lá, ganhou o primeiro mês de aposentadoria e pum, acordaram ali para a lei agora muda, agora é só com 70 anos. E aí? Problema da lei. Agora você já adquiriu aquele direito, tá certo? Então, ó, esse é o direito adquirido. O ato jurídico perfeito. O contrato foi feito, por exemplo, na vigência da lei antiga. Vai valer a lei antiga, porque o ato jurídico foi perfeito, já tá concluído. E a coisa julgada, né? A sentença já irrecorrível, né? A sentença que não dá mais para recorrer. Aquela sentença que já foi julgada e acabou. E agora a aplicação da lei no espaço, né? Que é o Estatuto do Direito Internacional Privado. Bom, a regra aqui no Brasil é da territorialidade moderada. Claro que tem exceções como tudo, né? Aqui por exemplo, o casamento entre brasileiros segue a lei brasileira. Por exemplo, o casamento entre 2 brasileiros que é feito lá no consulado da Alemanha, vai valer qual lei? A da Alemanha? Não, vai valer a lei aqui do Brasil. Por exemplo, o domicílio de uma das partes define a capacidade, nomes e os direitos da família. Outro exemplo, a sentença estrangeira só vale no Brasil após uma homologação pelo STJ. Bom, então só para relembrar, a gente falou da vigência, da revogação, do conflito de normas.
obrigatoriedade, depois a gente falou da integração e da interpretação, e agora há pouco a gente falou na aplicação do tempo e no espaço, e agora vem a minha aposta. Mas antes de falar dessa minha aposta, eu quero lembrar, esse resumo completo aqui, mais questões inéditas no estilo da OCP, mais um simulado semanal, vai estar lá na área de aluno, para quem adquirir o cronograma. O link está aqui embaixo, tá bom? Então, adquirindo esse cronograma, você vai levar esse resumo e outros resumos do direito civil e também da legislação do Paraná. Você vai levar questões inéditas no estilo da OCP, porque tem pouquíssimas questões dessa matéria, e além de resumos semanais até a época da prova. Então é só clicar ali embaixo e adquirir seu cronograma completo, tá bom? Vamos lá! Por que isso aqui é minha aposta? A gente teve, a última prova foi em 2019, não caiu direito civil. E aí, essa lei, né, é antiga pra caramba, mas essa lei teve uma alteração muito importante em 2018, trazendo um monte de novos artigos que falam sobre o direito público. E aí, nessa prova, nesse edital de 2025, entrou direito civil e entrou a LINDB. Então, realmente, é novidade e entrou isso no nosso edital. Então, tem tudo para ter pelo menos uma matériazinha e é uma matéria simples que a gente pode garantir um ponto extra aí, certo? Então, eu separei alguns artigos aqui que são importantes. Quando o juiz for fazer uma decisão ali do que ele tem que julgar, ele tem que ver que as decisões devem considerar as consequências práticas, né? As consequências daquilo que ele vai ver para o gestor público. Logo depois tem a questão da invalidação, né? Se ele invalidar alguma lei, alguma coisa assim, ele tem que ver quais são as consequências práticas. Invalidar um ato exige explicitar as consequências. Depois, e aqui o artigo 22, a interpretação deve considerar a realidade do gestor. E lá na frente, cara, o artigo 28, que é uma das coisas mais importantes aqui, a responsabilidade pessoal do agente público deve ser só por dolo ou erro grosseiro. Dolo é quando a pessoa quer fazer, né? Tem a vontade consciente daquilo ali, do que ele está fazendo. Aquilo ali, ele está sabendo que está fazendo errado. Então, o agente público só pode ser responsabilizado por dolo ou um erro muito grosseiro. Ele tinha que botar água no carro lá da patrulha, da polícia lá, ele foi e põe café, tá? Então é um erro grosseiro, tá? Mas agora vamos para a hora da revisão. O que a gente falou aqui? A parte da vigência, vacatio legis, aquela coisa toda, revogação, repristinação e as antinomias, que são aquelas divergências. Esse é o primeiro bloco. Depois, a questão da obrigatoriedade da lei. Ninguém pode se excusar falando que não sabia para não cumprir uma lei. Logo depois vem a parte da integração e da interpretação, fazendo essa diferença. A integração é quando algum caso não está na lei. Então, lembra daquele caso lá do patinete elétrico e do skate elétrico. E é diferente da interpretação. A interpretação é a questão do senso comum e do bem-estar social, a teleologia, a teleológica, a interpretação teleológica ou sociológica. Logo depois, a gente tem a questão da aplicação no tempo e no espaço. No tempo, direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. E a aplicação no espaço lá para o estrangeiro, vale a lei do domicílio. E para finalizar, as alterações de 2018 que falam sobre o direito público, de responsabilizar o agente pelo dolo ou erro grosseiro e várias outras coisas. Agora vamos de questão. Olha só, a primeira questão é aquela que eu falei lá no início, né? Quando começa o prazo do vacatio legis? Começa a contar da publicação da lei. A resposta é a letra B. Vamos lá. Conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o que se entende por ato jurídico perfeito? Letra A. Aquele que, embora não finalizado, gera expectativa de direito? Letra B. Aquele que já se consumou segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou. Letra C. Ato que, mesmo irregular, produz efeitos jurídicos pelo decurso do tempo. Letra D. Qualquer ato praticado por autoridade pública no exercício de suas funções. E letra E. Aquele que foi validado por decisão judicial transitada em julgada. E aí, você sabe a resposta? Vou te dar um tempinho, hein? Você tá comigo? Ah, eu tô vendo que tá, hein? Pô, fiz umas caretinhas aqui enquanto você pensa. Olha só. Letra B, gente. Letra B. A definição do ato jurídico perfeito é o ato que já se consumou segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou. Próxima questão. Questão número 2. De acordo com o artigo 5º da LINDB, na aplicação da lei, o juiz deve atender. Letra A. Fins sociais a que ela se dirige às exigências do bem comum, mas sem considerar a analogia e os costumes. Letra B. Primordialmente a letra fria da lei, desconsiderando as consequências práticas da decisão. Letra C. Aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Letra D, somente os princípios gerais de direito para garantir a equidade na decisão. E letra E, as convicções pessoais e o impacto econômico da decisão. Lembra daquela palavrinha que eu falei complicada? Falei várias, né? Mas essa daqui é aquela teleológica, a sociológica. Olha aqui, ó, letra C, aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Próxima questão, tá acabando. Sobre a obrigatoriedade da lei brasileira no exterior e as correções de texto de lei, de acordo com o primeiro artigo da LINDB, assinale a alternativa correta. Letra A. Se antes da lei entrar em vigor, ocorrer nova publicação em seu texto destinado à correção, o prazo de 45 dias começará a correr da nova publicação? Letra B. As correções do texto de lei já em vigor não consideram lei nova, mantendo o prazo de vigência original. Letra C. A lei brasileira nunca tem obrigatoriedade em estados estrangeiros, pois cada estado possui sua própria soberania. Letra D. O prazo de vigência da lei em todo o país é de 60 dias após a publicação oficial, salvo disposição contrária. E letra E. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia 90 dias depois das oficialmente publicada? Resposta letra A. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo de 45 dias começa do zero, tá, gente? Começa da nova publicação. Vamos lá para a última questão. No que se refere ao direito internacional privado previsto na LINDB, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O casamento de estrangeiros pode celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares de país dos ambos dos nubentes? Letra B. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei dos países em que estiverem situados. Letra C. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Letra D. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país que se constituírem. E letra E. A sucessão ou morte por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. O que está errado aqui, gente? Olha só, a primeira, o casamento de estrangeiro pode celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares em país de ambos os nubentes? Ambos não, gente, olha só. O artigo 7 permite a celebração perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de um deles, o que se casa de acordo com a lei desse país. A afirmativa está incorreta, pois exige o país de ambos, certo? É isso, gente. Olha só, isso aqui é um resumo. Lembrando que eu não sou professor, não sou formado em Direito, sou jornalista de profissão e estou estudando também para a prova do Tribunal de Justiça do Paraná. Isso aqui é só um estudo ativo que eu gravei e estou trazendo aqui para ajudar você, para me ajudar também. E todo esse material de revisão do Direito Civil e da legislação do Paraná vão estar lá na área de aluno. Junto com isso, também um monte de questão inédita no estilo da banca OCP e simulados semanais até a semana da prova. É só clicar no link aqui embaixo e adquirir o seu cronograma completo. Você vai levar o cronograma, vai levar esses resumos, questões inéditas e simulados. Tá valendo muito a pena. Esse material você não encontra em qualquer lugar não. Dá uma olhada aqui. E se você não gostar, você ainda pode pedir o dinheiro de volta. Você dá uma olhada lá uma semana, depois você pede o dinheiro de volta, certo? Então se você quer se preparar com qualidade para o Tribunal de Justiça do Paraná, vem comigo. Um beijo, um abraço e até a próxima.